Cadê, amiga? Tu vai caminhar hoje comigo? Hoje não. Oxe, tu não disse ontem que ia hoje, mulher? Mas hoje eu tô com a moleza no corpo. Mulher, tu para de enrolar, viu? Porque desculpa, não queima caloria, não. Amiga, ontem o boy pediu um tempo. Um tempo? Aceite não, viu? Não aceite não, porque quando o caba pede um tempo assim, é porque tá interessado no outro. Vai atrás da outra, se não quiser, ele pega e volta pra tu, besta. Ei, tu tem moto? Tenho. É da Yamaha ou é Honda? Moto G. Mulher, tu não se cansa não de estar mexendo nesse celular. Oxe. E eu tô mexendo correndo pra me cansar? Mulher, eu tô cansada de postar a mesma coisa que as pessoas postam. Sei lá, eu queria postar uma coisa que chocasse, sabe? Oxe. É só postar a foto de uma galinha. Ou não choca?